Bom dia pessoal, tudo legal? Meu nome é Christopher. Como vocês podem ver aqui atrás, eu estou em Taiwan, estou morando aqui, casei faz uns 2 anos, a minha esposa é daqui, e então a gente está morando aqui em Taiwan já. Me mudei para cá faz pouco tempo. Então, meu nome é Christopher, eu sou do Rio de Janeiro, mas sempre morei em Curitiba. Eu me formei em economia, minha primeira faculdade. Não gostava, mas não levava jeito para coisa, eu acho. E quando eu me formei, eu fui fazer pintura na Belas Artes, do Paraná. Eu me formei em pintura, aí fui trabalhar em Santa Catarina, na Small Glass, numa empresa de design cerâmico. Trabalhei lá por 6 anos, adorava o trabalho, adorava trabalhar com criação, com tendências de moda, com tendências cerâmicas e também junto com os clientes. E então, quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu resolvi fazer uma pós-graduação em moda e comunicação online, que foi um dos primeiros cursos, eu acho, reconhecidos aqui no Brasil, na Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo. Muito boa, com professoras que vieram basicamente não, mas muitas vieram da PUC de São Paulo, do departamento de semiótica. Algumas vieram da área de comunicação, outras da área de história. Então, quando eu fiz essa pesquisa, eu ainda trabalhava na empresa de design cerâmico, e eu resolvi pesquisar sobre revestimentos e peles, cerâmica e roupa, corpo e casa. Então eu queria, como eu estava trabalhando com a cerâmica, eu queria mostrar que a cerâmica também pertence ao universo da moda. Porque tem um pesquisador, um filósofo francês, talvez vocês conheçam, Gilles Lipovetsky, que ele escreveu um livro, A Moda Consumada, e ele fala que a moda não se restringe, o fenômeno social moda, não se restringe apenas à moda de vestuário, à roupa, mas que ele está presente em toda a sociedade contemporânea, na política, na religião, as relações de consumo. Que então a moda é essa coisa de efemeridade, de estar sempre trocando de ideias, sempre se renovando. Então, nessa pesquisa eu fiz uma análise estrutural da cerâmica enquanto mídia, mas também do ponto de vista da produção de significados pela indústria cerâmica, quer dizer, como a indústria cerâmica ela criava e ainda cria conceitos de produtos que seguem as mesmas diretrizes da moda, do fenômeno moda. E também nessa pesquisa eu pesquisei os pontos de contato da moda com a arquitetura, porque a moda na verdade, quando a gente fala em moda, a gente pensa no suporte ou na linguagem através da qual a moda se propaga. Então eu queria estudar a cerâmica como uma pele, como um revestimento que reveste a casa, que é a estrutura casa, em relação ao corpo, que é revestido pela roupa. Então eu não entrei muito fundo nas diferenças, nas relações entre corpo e espaço arquitetônico, mas me foquei na estrutura da cerâmica dentro desse contexto. Então, quando eu estava estudando fazendo essa pós-graduação, lá na empresa que eu trabalhava, tinha um livro sobre o Japão, sobre a moda de Harajuku, que era a moda jovem,
principalmente nos anos 90 e comecinho dos anos 2000, em que os jovens se reuniam nos finais de semana em Harajuku, que é uma área fashion de Tóquio, e eles customizavam as roupas, eles faziam as próprias roupas. Então eles misturavam anime, misturavam cosplay, misturavam a moda que se vendia nas lojas e customizavam isso, criavam seu próprio modo. Então tinha esse livro na Small Glass de fotos dos jovens nessa época em Tóquio. E eu achei aquilo muito legal e como um brasileiro, que a gente não tem essa cultura de roupa, essa cultura de moda, como tem no Japão, que aliás o Japão eu acho que é um caso muito particular. Eu achei aquilo muito legal e comecei a me interessar pelo Japão. E coincidiu que na época eu também estivesse namorando uma Nikkei, uma descendente de japoneses, e nós resolvemos tentar a prova de admissão para a bolsa do Japão, do governo japonês, para estudar lá. Então, fizemos os testes, passamos. Então eu fui para o Japão com a ideia de continuar essa pesquisa que eu tinha começado no Brasil, na área social, na área de estudos culturais. Então eu fui para a Universidade de Tóquio, fiquei 1 ano e meio lá fazendo pesquisa. Meu professor era da área de psicologia cognitiva, na verdade psicologia cognitiva não, era ecological psychology, psicologia ecológica. E depois eu mudei de orientadora, fui para um professor que era da área de psicologia cognitiva, mas aí não bateu as áreas de pesquisa, porque eu não era da cognitiva, realmente. E no final eu acabei indo para outra universidade, a Universidade Tama Art University, que é uma universidade famosa lá em Tóquio, de design. Então, de arte e design, é uma universidade só disso. Tinha uns 18, 20 prédios na universidade, um campus bastante grande, e lá eu me achei. Então eu comecei fui fazer um mestrado lá em design têxtil, no departamento de design têxtil. Então a universidade lá era bastante prática, não havia, claro, a pesquisa teórica no mestrado, no doutorado, mas no mestrado ela não era tão importante quanto foi no doutorado. Aliás, eu fiz mestrado e doutorado no Japão. Fiquei 5 anos nessa universidade fazendo pesquisa, ao total 6 anos e meio de Japão. Então na Tamabe, a Art University, a gente chamava de Tamabe. Então na Tamabe o foco ia ser design têxtil, então a criação de desenho, criação de meus próprios conceitos, o desenho, o que era criar para têxteis, quer dizer, têxtil como roupa ou como design de interiores ou objetos, e como era pensar isso, pensar o processo de criação em relação ao uso e a criação de atmosferas, a criação de emoções nas pessoas, nos usuários. Então, eu pensei como é que eu vou começar a fazer pesquisa lá. Então comecei a estudar cultura, comecei a olhar para mim mesmo, na verdade, como um estrangeiro, como um brasileiro morando no Japão, e comecei a olhar para a cultura japonesa em relação à minha cultura brasileira, e como já tinha então esse interesse pela moda jovem de Harajuku e também de Shibuya, que é um outro bairro de Tóquio que fica, aliás, do lado de Harajuku, eu comecei a prestar atenção no que tinha em volta de mim quando eu andava em Tóquio. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi as mulheres do Japão, as meninas de lá, principalmente o que nós chamamos no Brasil de as patricinhas, né? Eu achei muito particular, muito peculiar as patricinhas do Japão, que são chamadas de gyaru. Gyaru porque é o jeito japonês de falar girl, menina.
Então as Gyaro tinham um jeito de se vestir, quer dizer, as japonesas todas têm cabelo preto e as Gyaros pintavam o cabelo de loiro, usavam mini saias, que aliás no Japão é bastante comum, no Brasil nem tanto, mas no Japão eles usam mini saias muito curtas. E o ponto interessante é que elas se vestiam com roupas de marca, mas marca de alto nível, tipo Chanel, Bulgari, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Não que elas fossem ricas, mas elas geralmente trabalhavam num 7-Eleven, trabalhavam como balconista numa loja, para poder comprar essas bolsas, né? Esses acessórios todos custavam R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, e que para eles também é dinheiro. E, enfim, então comecei a pesquisar a cultura japonesa, essas meninas, o que elas tinham de diferente com relação às meninas do Brasil. E nisso aconteceu de eu ir para Kyoto, passear por lá, passar uns 10 dias viajando para Kyoto e ver na rua passando as aprendizes de geisha, que são as maiko, né, que a gente sempre vê quando se fala de Kyoto, que são aquelas meninas vestidas com roupa tradicional japonesa, com kimono, com o rosto pintado de branco, o batom vermelho pintado com a boca bem pequena. E quando eu voltei para Tóquio, eu comecei a pensar nessa diferença entre as Gyaro e as Maiko, entre Tóquio e Kyoto, entre a capital antiga e a capital moderna do Japão. E nisso, a cultura japonesa, de modo geral, a língua japonesa, então, que é cheia de simbolismos, de ambiguidades. Eles têm um gosto muito particular pelo estranho, pelo bizarro, que nem tanto acho que no Brasil a gente gosta das coisas mais certinhas, as coisas mais harmônicas, ou as coisas mais dentro de um certo padrão de normalidade. Mas os japoneses, eles gostam muito de novidades, incluindo nisso coisas que a gente acharia bizarras. E nisso também os trocadilhos, como eu estava estudando japonês por lá, então não tinha como não deixar de fazer graça, de fazer piada com a língua, com as similaridades entre os sons da língua então isso tudo foi muito bacana. Então comecei a perceber isso, que o Japão como uma cultura híbrida que absorve influências externas, né? O Japão se abriu para o mundo exterior a partir do final da 1869, 1870 mais ou menos, quando os americanos entraram, na verdade, no Japão e forçaram eles a se abrir para o resto do mundo. Então, desde então eles passou a fazer parte da cultura, absorver as influências externas, mas passando pelo próprio liquidificador cultural do Japão. Eles pegam, a japonesam, né, o que vem de fora, como uma espécie de antropofagia sem culpa. Que nisso daí tem uma outra questão nossa com a antropofagia, que nós temos talvez um certo problema em nos distanciar do que vem de fora e achar uma brasilidade nessas influências. Mas enfim, o Japão tem o seu próprio jeito de absorver essas influências. E nisso, então, investigando essa essência da femininidade japonesa, do que é ser feminino no Japão, eu passei a pensar em representar essa essência feminina japonesa metaforicamente como coisas da cultura e coisas da natureza. Então, por exemplo, um certo sei lá, isso tá em cada um dos meus tecidos, mas representar
essa feminilidade japonesa, como por exemplo uma flor, uma árvore, o sol, as nuvens, que acho que isso é uma coisa muito japonesa também. Então minha poética visual para a criação de tecidos passou a ser um brasileiro no Japão, observando a cultura como um estrangeiro, como um outsider. Então meu tema da pesquisa foi captar a essência da feminilidade japonesa, representando-as metaforicamente como coisas da natureza, como uma árvore, flor, vento, peixe, uma água, mas usando humor, ambiguidades e metáforas. Então passei a pensar em repertórios, em buscar em mim mesmo quais são as minhas características como um criativo, como alguém que cria. Eu também passei a desenvolver meu método de pesquisa baseado na minha interpretação de conceitos tirados das 3 vertentes da semiótica, quer dizer, a semiótica persiana, que vê os signos como categorias lógicas, como, por exemplo, a metáfora, o ícone, o índice e o símbolo, entre vários outros, a semiótica discursiva francesa e a semiótica cultural russa. Então fui meio que fazendo um purpurri, lendo sobre várias teorias da semiótica, sobre Barthes, Jacobson, Helmsley, Peirce, Saussure. Então esse método de pesquisa eu uso ele para coletar, organizar, desenvolver e executar a estampa por meio da criação de uma história que eu chamo de crônica visual. Então eu sempre crio uma história quando eu vou desenhar um novo tecido. Eu sempre penso em termos de história, mas não uma história que seja um início, meio e fim, como uma narrativa linear, mas mais como uma poesia, por exemplo, que a gente tem que interpretar a poesia nos sugere alguma coisa, mas a gente tem que interpretar ela. Então eu acho que uma pintura, um tecido, por exemplo, às vezes até a música se assemelha mais à poesia do que a uma narrativa linear, que é o que a gente encontra no cinema, na história em quadrinho, por exemplo. Então essa minha criação, ela começa usando palavras-chave, por sentido eu manipulo, usando metáforas, ironias, ambiguidades, etc. E eu as represento visualmente, criando um motivo visual, que vai dar origem à estampa. Então essa foi a pesquisa do mestrado. Então eu desenvolvia esse conceito visual dentro do tecido como narrativa e criava o desenho em tamanho real, criava o desenho, criava os filmes tudo à mão, não usava computador na universidade, serigrafava o tecido, preparava as tintas, serigrafava, lavava, passava e depois fazia a apresentação dos trabalhos junto com a avaliação crítica junto com os professores. Então no final do mestrado eu quis aprofundar essa minha pesquisa, essa abordagem cultural, estruturalista e semiótica de criação de narrativas. Então daí no doutorado eu passei a estudar a criação de narrativas em tecidos, né, com essa continuação direta do mestrado, além do desenvolvimento da minha poética visual pessoal, né, sobre os diálogos que surgem da relação dessas narrativas com o tecido, no tecido, né, com os espaços à nossa volta. Então como que um tecido que a gente criou, uma narrativa que a gente escreveu como imagem dentro da superfície bidimensional do tecido, né, tridimensional, mas na verdade considera como bidimensional porque é um tecido chapado, né? Como que esse tecido, quando ele vira um objeto, uma roupa, uma cortina,
como que poeticamente ele interage com o nosso corpo, com os objetos, com o espaço arquitetônico e com a natureza, se a gente traz o tecido para fora, né? Como que o tecido vai interagir com as cores que tem no ambiente natural, por exemplo, o azul do céu, a cor das árvores, o verde das árvores, o verde da grama. Então, no doutorado eu fiz uma poética da criação, o método de criação e análise poética dos diálogos. Então, no final, sem me aprofundar demais nessa parte, porque senão é uma aula que eu falo, eu considero que meus tecidos estampados são como jardins portáteis que revestem o espaço à nossa volta. Então, penso ele como jardins nos quais a gente entra, em que a gente interage, em que a gente, com os nossos sentidos, a gente sente, toca, cheira, né, anda em volta, percebe as diferenças de espaço ao longo do andar. Então que isso permite a gente pensar o espaço pictórico como um espaço que nos providencia, nos abre portas para pensar poeticamente, para imaginar mundos possíveis. Então, por fim, com o doutorado, eu fechei o ciclo que eu iniciei com a cerâmica, né, desenhando estampa para tecidos, antes desenhando texturas e pedras para revestimento cerâmico, e a partir de agora eu quero escrever os resultados dessas duas experiências, procurando as similaridades e as diferenças entre a cerâmica e os tecidos, entre os espaços de ser e os espaços de estar, entre a pele portátil do tecido que a gente usa por algum tempo e depois ou troca todo dia ou joga fora, e a pele permanente, que é a cerâmica, que vai ficar na parede, vai ficar no chão por 5, 10, 20 anos, 50 anos. Então acho que é isso, acho que eu me estendi um pouco, 20 e poucos minutos falando já, mas então a partir de agora eu queria também saber sobre vocês, o que vocês têm pesquisado no programa de pós-graduação, o que vocês fazem, né, como criação, o que vocês desenham, que tipo de objetos vocês criam, as técnicas que vocês usam, e vamos trocando ideia. A Renilda tem o meu e-mail, por favor, Renilda, passe para o pessoal, vamos trocar ideias e vamos fazer a colaboração juntos, né? Então, prazer em conhecer, pessoal, a gente vai se falando, um abração.